Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter. Então, naturalmente, a pergunta mais importante à luz disso é: como é que eu sei então que eu não estou mais na carne, mas no Espírito? E nós vamos ver essa resposta nos 3 versículos seguintes. Primeiro, eu sei que eu não estou mais na carne, mas no Espírito, examinando as coisas com as quais eu ocupo a minha mente. Verso 5. Os que se inclinam para a carne são aqueles que são dominados pela carne, estão na carne. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Pensam, cogitar significa focar, dar atenção. Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, ou seja, aqueles que estão no Espírito, são guiados pelo Espírito Santo, eles cogitam, eles pensam nas coisas do Espírito. Ou seja, quem está na carne, inclinado pela carne, ele cogita das coisas da carne, ele pensa nas coisas da carne, a sua mente é voltada para as coisas que a carne deseja, ele tem a sua mente controlada pela sua natureza humana e pecaminosa. Em outras palavras, como é que você sabe que você está ainda na carne, ou seja, que você está perdido, que você não é regenerado e que você caminha para a perdição? A resposta é simples. O que é que ocupa o seu pensamento durante a semana? Do que é que você cogita? Em que você pensa? O que é que enche o seu coração? Netflix? Videogame? Rede social? Ver um monte de coisa da vida dos outros? Cuidar de assuntos que você sabe que não agradam a Deus? Não tenha dúvida. Se você consegue passar a semana inteira sem ter a menor vontade de ler a Bíblia, de escutar alguma coisa sobre Deus, se a semana inteira se passa e você não tem vontade de orar, de buscar a Deus, isso é indicativo de que você está na carne, porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa nas coisas da carne, se ocupa com as coisas da carne e não com as coisas de Deus. O mesmo é verdade do outro lado. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Resposta: o que é que ocupa seu pensamento durante a semana? Em que é que você pensa durante a semana? Você pensa sobre Deus? Você pensa em agradá-lo? Você pensa no Senhor Jesus Cristo? Você pensa em fazer as coisas da maneira correta? Quando você erra, você se preocupa e busca o perdão de Deus? Você tem prazer em conversar com alguém sobre as coisas de Deus? Você curte nas mídias sociais aqueles conteúdos evangélicos que abençoam, que instruem e tudo mais? Se nada disso acontece, não tenha dúvida, o Espírito de Deus não está em você. Não está em você, você está na carne. Então eu sei qual é o meu estado por aquilo em que minha mente se ocupa. Se eu me inclino e cogito nas coisas da carne, então eu estou na carne. Se eu me inclino e cogito para as coisas do Espírito, então eu estou no Espírito. É tão simples quanto isso. Agora, isso não significa que uma pessoa que está na carne, ela não possa eventualmente pensar uma coisa boa e fazer uma coisa boa. Porque há pessoas que estão na carne e que de repente são pessoas honestas, ou pessoas que têm um gesto de caridade para com outros, ou então dão uma palavra de ajuda para outra pessoa, ou são fiéis nos seus compromissos. Mas isso elas fazem apesar delas, isso não é mérito delas e não brota da natureza carnal delas, é aquilo que nós chamamos da graça comum. A graça comum é o favor de Deus sobre toda a humanidade, independentemente se as pessoas acreditam nele ou não. Como Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, Deus faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos e que sua chuva caia sobre justos e injustos. Deus abençoa a humanidade não somente com bênçãos materiais, indiscriminadamente,
Mas Deus também abençoa a humanidade com dádivas do tipo honestidade, bondade, sinceridade, para que a sociedade se mantenha, para que a raça humana continue existindo, porque se Deus não fizesse isso, nós já teríamos nos mordido, devorado e destruído há muito tempo atrás. Então, uma pessoa que está na carne, eventualmente ela pode pensar e fazer alguma coisa boa, mas isso não é mérito dela e não significa que ela está salva. E não significa que ela está salva. Da mesma forma, uma pessoa que está no Espírito, ela, infelizmente, eventualmente, ela pode pensar e fazer alguma coisa errada. Mas isso, ao fazer isso, ela está indo contra a orientação central dela, contra o princípio dominante da sua vida, que é o Espírito Santo. Ela está entristecendo o Espírito Santo, ela está extinguindo o Espírito Santo, está pecando contra o Espírito de Deus. E ela vai se arrepender disso, ela vai confessar a Deus, arrependido o que fez, e ela será restaurada no favor de Deus. Quando a Bíblia fala estar na carne e no Espírito, se refere aos princípios dominantes da vida de cada um. Quem está na carne é dominado por esse princípio de pensar, cogitar, fazer e gostar das coisas da carne. Enquanto que aquele que está no Espírito, ele cogita, ele pensa, é orientado para as coisas do Espírito. Não quer dizer que isso é sempre no mesmo nível e na mesma intensidade, mas quer dizer que quem está no Espírito, finalmente o Espírito Santo vai ganhar. Eventualmente o Espírito Santo vai ganhar no final. E quem está na carne, a carne vai ganhar no final. Pode ter esses momentos de bondade, não é? Mas a carne vai prevalecer no final. Então, esses dois estados representam essas duas situações em que a humanidade se encontra diante de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou numa ou noutra? Resposta: aquilo que eu penso, aquilo que ocupa o meu coração, aquilo que eu dou a minha atenção durante a semana, durante o meu dia.